Oi gente, tudo bem? A gente vai ver hoje o que é o fator RH e o sistema MN, tá? Então é mais uma aulinha sobre o nosso tipo sanguíneo, tá bom? Dando continuidade àquela nossa aula já de genética do sistema BO. Então, o que é? Por que a gente chama de fator RH? Então, o fator RH, ele foi descoberto em 1940 pelos cientistas, certo? Landisner e Wiener. Acho que é assim que fala, tá? Wiener. Desculpem se eu estiver falando errado. Então, através de experimentos envolvendo coelhos e macacos do gênero Rhesus, daí vem o nome RH, vem esse nome, né, de fator RH. Esse RH vem do nome do macaco e que fez vem do gênero do macaco que foi feito o experimento, que é o gênero Rhesus. Então daí a origem do nome, do fator RH. Eles descobriram que ao injetar o sangue desse macaco nos coelhos, começava a produção de anticorpos. Então, para se combater as hemácias que foram introduzidas, certo? Então, eles injetaram o sangue do macaco Rhesus no coelho. Quando eles injetaram, eles descobriram que eles viram que começou-se a se produzir anticorpos, certo? Contra esse sangue. Então, esses anticorpos, eles foram denominados anti-RH e eram os responsáveis por aglutinar hemácias no macaco Rhesus. Então, ficou assim. Em testes com sangue humano, depois, foi feito pesquisas, né? E as pesquisas demonstraram que determinados tipos de sangue que possuem a ausência do fator RH e outros, eles apresentam, certo? Outros indivíduos apresentam as hemácias aglutinadas pelo anticorpo RH. Então, primeiro eles injetaram o sangue no macaco e no coelho. Aí esse sangue reagiu, sofreu reação, aglutinou. Aí eles identificaram isso como uma resposta, certo, ao soro anti-RH. Aí depois disso fizeram testes nos humanos. Aí tinha nesses testes alguns possuíam ausência do fator RH, aí não aglutinava, e outros possuíam a presença de hemácias aglutinadas, né, que aglutinavam com a presença de RH. Então ficou dessa forma, foi que surgiu o que a gente chama de RH positivo e RH negativo. Então, as hemácias que aglutinam, que aglutinam na presença do soro RH, certo? Elas são RH positivas, certo? Enquanto que as que não aglutinam, elas são classificadas de RH negativo. Então, é uma proteína, certo? É uma substância que é encontrada nas hemácias, tanto desse macaco, que foi quando descobriu, como nos humanos. Se é encontrado, quando se faz o testezinho, se a gente encontra essa substância, aí a pessoa é positiva. Se a gente não encontra essa substância, aí a pessoa é negativa. No meu caso, eu sou A positivo. Então, essa substância está presente nas minhas hemácias, tá? Que é negativo é porque ela não vai aglutinar. Então, para saber se uma pessoa ela é positiva ou negativa, né? Ela é RH positivo ou RH negativo, é realizado um exame no qual vai se misturar, né, na amostra do sangue, uma solução de RH. Se ocorrer aglutinação nas hemácias, é porque o sangue é RH positivo. Se não ocorrer, ele é RH negativo. Então, por coincidência, essa aqui é uma lâmina, tá? Uma imagem, em que tem o mesmo tipo sanguíneo que o meu. Veja, ela aglutinou aqui, certo? Aliás, ela não tem o mesmo tipo que o meu, porque é anti-A, né? No caso, seria se eu fosse B. Então, nessa caso aqui dessa lâmina, o soro, ele aglutinou o anti-A
Então, se é anti-A, essa pessoa é do tipo B, certo? Já que ela não aglutinou no anti-B. E aglutinou no soro anti-RH. Então, essa pessoa aqui é tipo B positiva, certo? Se tivesse aglutinado aqui no soro anti-B, aí essa pessoa seria o tipo A positivo, certo? Que seria o meu tipo sanguíneo. Caso não aglutinasse aqui no anti-RH, então essa pessoa dessa lâmina seria B negativo, certo? Então, aglutinou, no caso aí da hemácia, se encontrou o RH positivo. Aliás, se encontrou o RH no teste, no soro de RH, então é porque a pessoa é positiva. Se não encontrou, é porque a pessoa é negativa. Agora, isso é de extrema importância, tá? Pra gente saber, porque vai interferir nas transfusões sanguíneas, certo? Então, no genótipo, né? Genotipicamente, como é que a gente vê isso, né? Na genética. Então, a determinação do sistema RH é feita por um par de alelos com dominância completa, sendo Rzão dominante e Rzinho recessivo, certo? A gente tem cerca de 85% da população ela é positiva, certo? Só que o restante é que é negativa. Você vai encontrar mais pessoas positivas do que negativas, com fator RH negativo. Então, o antígeno aqui, RH positivo, ele tem fator RH, e o genótipo vai ser Rzão ou Rzão Rzinho, já que ele é dominante. E o negativo, ele não vai ter antígeno nenhum, certo? Como ele não tem nenhum, então, e o genótipo dele é Rzinho, certo? Aqui, ele vai ter fator anti-RH, negativo. Esse daqui não tem nenhum fator, tá? Dominante, positivo, recessivo, negativo. Incompatibilidade fetal é uma dos problemas que ocorre quando você não se sabe o seu tipo sanguíneo e acaba recebendo doação ou entra em contato com outro tipo sanguíneo que é negativo e você é positivo, por exemplo. Então, o que é que ocorre? É importante a gente reconhecer o nosso fator RH no momento de transfusão sanguínea, certo? Uma pessoa com RH negativo não deve entrar em contato com o sangue de alguém de RH positivo, certo? Por quê? Isso porque o organismo, ele vai reconhecer aquilo como uma substância estranha e vai tentar destruir aquilo ali, certo? Porque não é reconhecido, ele não reconhece. Aí, quando ocorre isso, não vai ocorrer de imediato não, tá? Digamos assim, eu sou A positiva, de repente eu preciso do tipo sanguíneo, aí só tem A negativo. Aí eu vou receber esse tipo sanguíneo A, porque não vai chegar a ser tão de imediato essa minha reação. Mas se eu receber uma segunda vez o sangue errado, aí meu organismo já vai ter anticorpos produzidos para aquela substância estranha. Aí pode dar problema, certo? No caso aí, se eu receber um sangue que é incompatível com o meu. Então é o seguinte, imagina a pessoa tá grávida, tá? Ela pode ter contato ela é RH negativa e tem contato com sangue positivo. Agora, isso só ocorre se for negativo com positivo, tá? Por quê? O positivo, ele tem fator RH, como a gente viu aqui. Já o negativo, ele não tem. Então, se for uma pessoa positiva receber negativo, como ele não tem nenhum fator, aí não vai ter interferência. Mas se for uma pessoa negativa para receber um positivo, aí como ele tem fator, é que pode ocorrer problema, certo? Então, existe um risco grande de incompatibilidade que ocorre na gravidez. Então, a mulher grávida, RH negativo, ela tem um bebê RH positivo. Aí, na hora do parto, entra em contato com o sangue do bebê com o da mãe.
Aí, como é uma coisa muito rápida, né? Temporária, aquilo não vai afetar o bebê de imediato, né? A mãe não vai afetar, mas a mãe vai reconhecer, o sangue da mãe vai reconhecer que o sangue do bebê era positivo, vai reconhecer aquilo como corpo estranho, aí vai começar a fazer anticorpos contra aquilo ali. Numa segunda gravidez, se essa mãe tiver outro bebê RH positivo, o corpo vai reconhecer que aquele sangue ali é um corpo estranho, é um invasor. Aí só que ele já foi estimulado antes com o primeiro bebê. Então, ele já vai ter anticorpos para isso. Aí ele vai tentar se defender contra aquilo ali. Aí vai começar a atacar as hemácias do segundo bebê, do segundo filho. Atacar as hemácias desse bebê, porque ele tá vendo como um corpo estranho. Aí isso pode causar o quê? Vai destruir, né? Pode destruir as hemácias do bebê, causando até a morte do bebê, né? Se não for descoberto logo. E também causar problemas, né? Para o bebê, certo? Então, essa condição a gente conhece como eritroblastose fetal. Esse nome, eritroblastose, vem de eritroblastos, que é a hemácia antes de se tornar hemácia, certo? Porque primeiro as hemácias também são chamadas de eritrócitos. Mas antes delas ficarem amadurecidas e se tornarem hemácias, elas se chamam eritroblastos. Por isso que a gente chama de eritroblastose fetal, porque vai afetar as hemácias, tá? Mas hemácias ainda não amadurecidas. Então, essa condição é conhecida como eritroblastose fetal e pode causar a morte do bebê durante a gestação ou depois do nascimento. Aí, essa produção, ela como ocorre de maneira lenta, só afeta o segundo bebê, como eu expliquei, certo? Porque, afinal, a mãe só vai ter contato com o sangue no primeiro bebê só na hora do parto. Aí, ela vai produzir, vai reconhecer ali, o sistema de defesa da mãe reconhece que é estranho, começa a fazer anticorpos. Mas aí o bebê já nasceu, né? Tudo bem. Aí quando ela tem uma segunda gravidez, se for positivo de novo, aí sim, ela já tem anticorpos para se defender contra aquilo ali, certo? Contra o bebê. Aí pode ocorrer esse problema. Então, a produção ocorre de maneira lenta e, por isso, a doença ocorre quando uma nova gravidez acontece e o feto possui novamente o RH positivo. Aí, porque nesse momento já vai ter anticorpos suficientes. Então, quando é que vai ocorrer a eritroblastose fetal? Quando a mãe, normalmente ocorre na segunda gravidez de um RH positivo, se a mãe for RH negativo. E se o primeiro bebê que a mãe tenha sido positivo, se ela tenha sido estimulada antes, aí ocorre na segunda gravidez. Caso contrário, ainda tem uma outra possibilidade que pode ocorrer logo na primeira vez. Quando? Se essa mãe que é negativo, ela recebeu um sangue positivo, uma transfusão, ela precisou de uma transfusão e recebeu o sangue. Aí ela já foi estimulada, aí já vai ter anticorpos lá, certo? Contra positivo. Aí ela engravida. Quando ela engravida, o bebê é positivo. Nesse caso, como ela já tinha recebido a transfusão e já tinha sido estimulada antes por conta da transfusão, aí ela já tem anticorpos. Aí já pode acontecer logo na primeira gravidez. Mas se ela não foi estimulada, aí só ocorre na segunda gravidez e diante. Tem jeito isso? Tem como evitar? Tem. Se você sabe seu tipo sanguíneo, na hora lá do parto, né, durante o seu pré-natal normal, depois que nasce o bebê, o médico vai aplicar um soro, certo? Para destruir esses seus anticorpos, para que ele não haja contra o anticorpo do bebê, não produza anticorpos contra o RH positivo. Aí, numa segunda gravidez, você não vai ter esse problema. Agora, se mesmo assim você não souber seu tipo sanguíneo, não evitou, não fez, não tinha como saber, não na hora como era o tipo sanguíneo, não tomou o soro, aí ocorreu a eritroblastose.
no seu filho. Isso aí, como prevenir, é tomar o soro no pré-natal. Mas se você não fez isso e teve um filho e ele teve eritroblastose, aí o que pode se fazer vai se fazer como se fosse uma transfusão, né? Vai se retirar as hemácias do bebê que foi contaminada, né? Começou a ser destruída, e vai injetar novas hemácias dele, do tipo sanguíneo dele. Aí, aos poucos, ele vai fazendo as suas próprias hemácias e vai se curando, certo? Então, aqui tem, ó, a mãe é RH negativo, primeira gravidez. O bebê é positivo, cordão umbilical, aí houve circulação lá do positivo. O organismo materno fabricou anticorpos anti-RH. Aí ela ficou sensibilizada, fez esses anticorpos. Aí, numa segunda gravidez, certo? Ela já vai ter esses anticorpos que vai agir aqui nas hemácias do bebê. Bom, tem um tipo sanguíneo, certo? Que é extremamente raro, que a gente também pode chamar de sangue dourado. O fator RH dele é nulo, ou a gente chama de RH nulo, tá? Então, o RH nulo, também chamado de sangue dourado, é o tipo sanguíneo mais raro do mundo. Até 2019, que foi quando teve a última indicação de quantas pessoas tinham no mundo, que eu encontrei, né? Só tinha 40 pessoas no mundo inteiro que tinha esse tipo de sangue. Então, o que é que ocorre? No nosso sangue, né? Nos glóbulos vermelhos, existem um tipo de antígeno, né? Substâncias. Várias substâncias. São cerca de 61 tipos de antígenos tipo RH. Além disso, tem o chamado também antígeno RHD. Aí a presença desse RHD é que vai dizer se é positivo, a ausência é negativa, fora a união com esses outros antígenos. Aí, se uma pessoa não tem antígeno nenhum, nem esse RHD, aí essa pessoa é RH nulo, certo? Aí ela tem um tipo sanguíneo, tem o que a gente chama de sangue dourado. O que é que tem de bom nisso? Esse tipo sanguíneo, ele pode ajudar todas as outras pessoas, porque ele não é nem positivo nem negativo, ele não tem antígeno nenhum, então ele pode ajudar todos, A, B, ou todos os positivos ou negativos. Porém, ele só pode, quando ele for O, no caso, né? Porém, ele só pode receber dele mesmo. Então, ele pode ajudar todo mundo, tanto positivo quanto negativo, mas ele só recebe dele mesmo. É tão sério que se uma pessoa aqui no Brasil, quando ela vai fazer um exame de sangue, uma transfusão e tal, ela é RH nulo, ela tem que, o banco de sangue tem que avisar mundialmente que aquela pessoa ali tem o sangue RH nulo, certo? Porque é difícil de encontrar alguém que tenha o mesmo tipo sanguíneo. Então, caso ela precise, só outro RH nulo que pode doar para ela, certo? Então, RH nulo é quando não se encontra nenhum desses antígenos nas hemácias, tá? Nem o RHD, nem o RH, nem esses outros 61 antígenos que tem. Sistema MN, né? Pra gente concluir nossa aula hoje. O sistema MN, ele foi proposto em 1927, também, por Lannister e Levine, tá? Observando a capacidade de aglutinação de hemácias humanas, com testes realizados também em coelhos. Então, sendo a partir de então, foi possível a caracterização de dois possíveis aglutinogênios, que foi o M e o N. Então, é um sistema codominante, tá? Então, nesse sistema, a gente vai ter os seguintes genótipos: M, LM, LM, N, LN, LN e o MN, tá? Nenhum tem dominância sobre o outro. É um caso de codominância. Esse sistema, ele não vai interferir nos processos de transfusões sanguíneas, por isso que ele não é tão falado assim, tá? Em razão da produção de aglutinogênio MN no plasma não ocorre, é coisa quase insignificante. Então, esse sistema, ele existe, como existem outros sistemas também que nem são falados, que quando eu estava pesquisando para essa aula eu descobri, mas
esse sistema MN, ele não é levado em conta porque ele não interfere nas transfusões sanguíneas, tá? Eu tô colocando aqui para vocês, só para vocês saberem que existe esse tipo de sistema, certo? E os genótipos deles, como foi descoberto. Então, mas o sistema para transfusão que importa é o ABO, né? Tipo sanguíneo ABO, naquelas doações que a gente viu na outra aula. E também o RH, por conta da incompatibilidade, certo? Bom, gente, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários, entrar em contato aqui comigo, tá meu contato. E a gente se comunica, tá? Obrigado pelo apoio, pela participação aí, por ajudar nas aulas, nos comentários. E até a próxima aula, tá? Bons estudos. Até mais, gente. Tchau.